Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao último dia da Semana da Física do primeiro semestre de 2021. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, né, presença e participação de todos vocês, e agradecer também e principalmente ao professor Maicon, por estar aqui, né, trazendo essa palestra, Água e suas interfaces, um estudo em sílico, que vai trazer, que vai enriquecer muito a nossa Semana da Física. Então, professor Maicon, ele é doutor Maicon Pierre Lourenço, vai apresentar a palestra A Água e suas interfaces, um estudo em sílico, e eu vou falar um pouquinho sobre, eu vou fazer um breve currículo aqui do professor Maicon. Primeiro, gostaria de dizer para vocês que são estudantes de licenciatura em Física aqui da PUC Minas, que como vocês podem observar pelo sobrenome, né? O professor Maico é irmão do professor Bruno. Olha, gente, que incrível. É, acho que nessa família só tem gente muito inteligente, hein? Então, ó, o professor Maicon, ele é graduado em licenciatura em Química pela Universidade de Itaúna, mestre e doutor em Química pelo UFMG, com formação em Físico-Química e Química Orgânica. Fez parte de seu doutorado na Universidade de Jacob em Bremen, na Alemanha. Estudou propriedades eletrônicas estruturais e mecânicas de materiais de interesse em nanotecnologia através de modelagem e simulações computacionais. Possui prática no desenvolvimento de softwares para soluções em química, incluindo a análise estatística. Atualmente é professor adjunto 1 da Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, e tem trabalhado com estatística bayesiana, aprendizagem de máquina e active learning junto com métodos quânticos. Então, novamente, muito obrigada, professor Maicon, por sua participação, e agora é com você. Beleza, Kelly. Obrigado aí pela introdução. Agradeço primeiramente todo mundo, né? A presença de todo mundo. É sempre um prazer estar aqui de volta com vocês na PUC. Eu tive o privilégio de trabalhar com vocês em 2016, 2017, né? Então é um enorme prazer estar de volta aí. Obrigado pela introdução. Então vamos começar então, né? A nossa fala aqui de hoje, tá? Então o título da nossa apresentação é A Água e suas interfaces, um estudo em sílico, né? Em sílico porque é simulação no chip, né? Do computador no processador. Esse é o planeta azul, né? O nosso planeta. Se nós pegarmos toda a água da Terra, incluindo as águas dos mares, dos rios, dos lagos, as águas subterrâneas, nós teremos uma esfera cujo o diâmetro é próximo de 1.400 quilômetros. Isso toda a água. Se nós pegarmos apenas a água doce, né, presente na atmosfera, as águas subterrâneas, lagos e rios, nós vamos ter essa esfera pequenininha aqui, com um raio de apenas 272 quilômetros. E se nós pegarmos apenas a água que está disponível para nós consumirmos, né, a água que por meio dela a gente gera potabilidade por tratamento, etc., nós temos essa esfera bem pequenininha aqui, né? Então aqui já dá para ver, né, numa escala macro, como que é a importância da água, né, para a nossa existência. Eu acho que o senhor não está compartilhando a tela. Não estou compartilhando? O pessoal no chat está falando que não, e para mim também não está aparecendo, não. Nada, nada? Nada, nada. Só o senhor. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar lá. Obrigado aí por ter... aqui para mim está compartilhando. Deixa eu compartilhar de novo. Estão vendo aí agora? Ou não? Agora foi. Foi, né? Beleza. Obrigado aí por ter... Vou começar de novo, então. Obrigado. Então, a água e suas interfaces, um estudo em sílico. Então, nós temos aqui o planeta azul, né? Nosso planeta Terra. Se nós pegarmos toda a água do mar, dos rios, dos lagos, né? E as águas subterrâneas, e colocarmos numa esfera, nós teremos essa esfera próxima aí, né, de 1.400 quilômetros de diâmetro. Porém, se nós pegarmos apenas a água doce presente em toda a Terra, mesmo aquelas não acessíveis, né,
nós vamos ter uma esfera de 272 quilômetros aproximados. E se nós pegarmos apenas a água, que é a água que está disponível para a gente vai ter esse pontinho aqui bem pequeno. Bem pequeno. Logo, né, nós temos aqui esse pontinho, né, um zoom aqui. Então, a gente sai de uma escala macro para uma escala macro, a gente vê a importância, né, da água na nossa existência. Então, acesso à água limpa, potável, será o desafio do futuro. Haja visto os debates recentes sobre a questão climática. Mas, para limparmos a água e a usarmos em tecnologias, temos que entendê-la juntamente com suas interfaces. Essa é uma provocação, né, não é assunto nosso meio ambiente aqui. E vamos falar, então, agora sobre a água. As propriedades físico-químicas da água. A água, ela apresenta mais de 60 anomalias, ela é um mistério. A água, ela é um mistério. A água, uma das primeiras propriedades que eu vou descrever que ela é anômala, que todo mundo já vê no dia a dia, é o fato de que o líquido ele é mais denso do que o gelo. Então, a densidade da água líquida é maior do que a do gelo, né? Líquidos como etanol, gasolina, benzeno, ou seja, outros líquidos, né, que não sejam a água, o sólido ele é mais denso do que o líquido. E o fato, né, da água líquida ser mais densa do que o sólido, né, o gelo, faz com que a gente tenha vida nos oceanos. Se a gente pegar, por exemplo, o benzeno sólido e líquido, olha o benzeno sólido aqui no fundo, mais denso do que o líquido. Essa é uma das anomalias da água. Uma outra, aliás, nesse contexto ainda, né, da densidade, a água, olha que interessante, o perfil. Se a gente variar a água e medir a sua densidade como função da temperatura, nesse diagrama de fase, a gente vai ver que, se a gente fizer essa medida com a água, nós vamos ter aqui uma curva, né, na espécie aí de uma parábola. Porém, os líquidos comuns seguem uma tendência. Na medida que você aumenta a temperatura, a densidade diminui. A água tem uma densidade num ponto máximo, que é em 4 graus Celsius. Isso é uma outra anomalia. A água também apresenta uma outra propriedade fisicoquímica anômala, que é a alta capacidade calorífica. Nós temos aqui o Cp no eixo Y, a temperatura no eixo X. Olha os líquidos simples, o comportamento deles, da capacidade calorífica, a pressão constante como função da temperatura. É uma reta, ao passo que a água apresenta um mínimo, né? Essa anomalia ela é importante, inclusive, para a questão climática e temperatura no planeta. Essa anomalia estabiliza a temperatura dos oceanos e é importante para o transporte de energia. Então, o fato de que a água, né, ela apresenta uma alta capacidade calorífica, para ela ter uma certa ebulição, né, e fazer com que ela evapore, a gente precisa de fornecer mais energia na forma de calor. Isso faz com que haja uma água suficiente na atmosfera, né, de modo com que ela não vá, e ao mesmo tempo tem um ciclo todo de chuva e tal. Então, essa capacidade calorífica da água anômala é importante para a estabilização térmica na Terra. Ela tem uma alta tensão superficial. Uma outra propriedade interessante é com relação ao seu ponto de ebulição. Nós temos aqui alguns compostos, né? Nós vamos ter aqui, nesse eixo aqui embaixo, os períodos da tabela periódica, o período 2, 3, 4 e 5. Na medida que você vai descendo nos períodos de cada elemento, por exemplo, na tabela periódica, você tem um aumento da sua massa, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, a família do carbono, nós vamos ver que o ponto de ebulição normal, em graus Celsius, ele vai ser uma reta. Com licença, professor Maicon. Oi. Parece que o compartilhamento está dando problema. Eu gostaria de te pedir para tentar compartilhar só o arquivo, sem ser a sua tela inteira. Só o arquivo? Sai do compartilhamento. Deixa eu ver aqui. E aí você procura, não sei se você está usando o PowerPoint, é o PowerPoint. Aí PowerPoint. Você procura o PowerPoint aí para baixo, aí você clica no seu PowerPoint, no que você quer compartilhar. Ah, tá, beleza. Não estava aparecendo, não? Parou de passar. Ah, tá. Para alguns alunos aqui. Mostrar vídeo. Deixa eu ver aqui. Você fala naquela parte que tem os 3 pontinhos? Isso. Não. Você vai lá naquele retângulo com setinha. Sim. E aí, ao invés de colocar área de trabalho, você vai em janela.
Sim. Aí você escolhe aí na janela só o PowerPoint. Só... Tá, porque eu fiz assim, na outra vez eu fiz assim, eu peguei o PowerPoint, depois eu fiz a apresentação. Agora eu tô com a tela aberta. Vê se tá aparecendo aí. Sim, tá aparecendo. Tá, deixa eu só... Tô mexendo nele aqui, tá dando para ver direitinho? Tá dando para ver Agora sim. tá perfeito. Se caso cair aí, vocês me avisam. Eu não vou usar então a caneta não, tá? Eu não vou usar a caneta não. Talvez também isso possa dar problema. Então, pessoal, aliás, eu vou usar o pointer, né? Não vou riscar a tela não, que eu ia riscar. Então, nós temos aqui o grupo do carbono, né? Nós temos então o aumento do ponto de ebulição, à medida que a massa dos átomos que compõem aquele composto aumenta. Isso é devido às forças intermoleculares de Van der Waals que vocês veem, né, na química básica, na química fundamental ou até mesmo no ensino médio. Só que a água, né, na medida que a gente vai pegando, por exemplo, seguindo aqui no período 2, a gente vai carbono, nitrogênio, a gente vê que o oxigênio deveria vir depois do nitrogênio. Entre o nitrogênio e o flúor deveria ter o oxigênio, mas a gente não vê o oxigênio aqui. A água, no caso, o composto água, ele vai ter o maior ponto de ebulição e ele não segue essa reta, né? Então isso também é uma outra anomalia. Então de vários compostos contendo hidrogênio, né? O que a gente chama de hidretos, né? A água desses, né? Ou seja, esses hidretos de oxigênio que é a água são os que apresentam o maior ponto de ebulição. Então, a água deveria ser gasosa em temperatura ambiente, por que não, né? Mas há algumas anomalias. Vamos falar sobre a natureza química da água. Pessoal, tá dando para ver as passagens aí dos slides? Está Tá sim, sim, professor. professor Maico. Beleza, então, obrigado, gente. A natureza química da água. Vamos aprofundar um pouco mais sobre a química da água, né? A água é uma molécula relativamente simples quando a gente bate o olho nela, né? É a substância mais utilizada em pesquisa, né, mais bem estudada, talvez, né, de todos os tempos. Ela tem um oxigênio, dois hidrogênios, ela tem um momento de dipolo, né, porque o oxigênio é mais eletronegativo, ele gera um dipolo elétrico, né, e nós temos os hidrogênios aqui que tem um dipolo positivo, o oxigênio um dipolo negativo, ela tem um ângulo de 104,5 graus. Ela tem par de elétrons não ligados ou não ligantes, tá? São esses dois pontos brancos aqui, isso aqui são os pares de elétrons. Se você pensar no modelo de Lewis lá da química básica, vocês vão lembrar disso, da estrutura de Lewis, né? E ela tem aqui o seu ângulo, né? E o seu dipolo. Ela pode, com esse dipolo, pensando aqui agora na direita, na parte de baixo aqui, esse dipolo dela aqui, da água, a parte positiva, interage com a parte negativa. Isso é chamado de forças intermoleculares, a gente chama de ligação de hidrogênio. Tá? E é através dessa ligação de hidrogênio, né, ou ponte de hidrogênio, como era chamado no passado, que faz toda a diferença com relação a naturezas da água. A água, né, se nós pensarmos então com relação às moléculas de água interagindo entre si nessas interfaces, vamos imaginar aqui, ó, nós temos uma molécula de água aqui no centro, o hidrogênio aqui, o oxigênio aqui, o hidrogênio aqui, e ela tem a capacidade, se você, né, por meio de modelagem, por meio de experimentos sofisticados, a gente consegue observar que a água ela tem esse arranjo tetraédrico. Tá? Então, aqui você tem uma molécula de água no centro, interagindo com outras moléculas. Então, forma um tetraedro, tá? Por meio de forças intermoleculares, entre um dipolo positivo do hidrogênio com um dipolo negativo do oxigênio da água adjacente. Aí nós temos o gelo, né, também que se coordena de um modo tetragonal, né, de um modo tetraédrico. Há espaços abertos onde nenhuma molécula está presente. Então, o gelo ele vai apresentar uma estrutura na forma, olhando assim, como se fossem hexágonos, né, como vocês podem ver aqui, e esses tetraedros, né, e há espaço, tá? Sem moléculas de água no centro, e é ordenado, é cristalino. Então, se moléculas se movem no espaço abertos, haverá um aumento de densidade. A gente vai discutir mais sobre isso. Vamos agora falar sobre o enigma. Mas o que é água? Né? Aqui é a imagem de um artigo publicado na revista Science, onde foi utilizado, por meio dos pesquisadores Anders Nilsson e colegas e colaboradores, né, envolvendo a natureza da água, que é aqui que a gente vai entrar agora um pouco nessa parte de pesquisa. Anders Nilsson é um professor da Universidade de Estocolmo, na Suécia,
E até pouco tempo atrás, por volta de 2 ou 3 anos atrás, ele tinha 2 trabalhos. Ele era professor na Universidade de Estocolmo, na Suécia, ele é químico, mas trabalha com métodos físicos também, de análise. Ele tinha um emprego que ele ficava 2 semanas em Estocolmo, na Suécia, é professor na Universidade de Estocolmo, e ficava o restante da semana na Universidade de Stanford, na Califórnia. Então, ele tinha 2 empregos nas melhores universidades do mundo. E, recentemente, ele foi contratado, focado somente na Universidade de Estocolmo, na Suécia. A gente vai chegar lá. Então, com relação a essa questão desse trabalho dele atual. Então, ele disse o seguinte: nós desenvolvemos um novo modelo da água que ainda não está estabelecido e que ainda não é aceito por todos, embora ainda esteja coerente com o modelo que pessoas tiveram no passado, mas isso é um assunto controverso. O que ele está querendo dizer aqui, que eu vou apresentar para vocês, é que eles têm uma teoria que já existia no passado, é que a água, o que explicaria essas anomalias da água é o fato de a água ser composta, a nossa água líquida, dentro de um certo regime de temperatura, que a gente vai discutir em mais detalhes, a água ela é composta por 2 líquidos. Tá? Então, essa que é a teoria. Então, o foco do professor Anders Nilsson era mostrar, por meio de técnicas de aceleradores de partículas, que a água realmente, e por modelagem computacional, né, simulações, que a água realmente é composta por 2 líquidos, e isso iria, então, explicar as anomalias da mesma, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esses experimentos. Nós temos aqui o espectro eletromagnético, e, para a gente entender a natureza, né, a nossa volta, uma tecnologia importante, né, que a própria natureza nos traz, é o espectro eletromagnético. Por meio das regiões do espectro eletromagnético e as interações entre a radiação e a matéria, a gente consegue extrair propriedades e conhecimentos da estrutura da matéria. E na região do raio-x é uma delas, né? A gente pode usar raio-x para a gente fazer investigações estruturais e eletrônicas de compostos, né? Então, esse é o espectro eletromagnético. Então, vamos lá. Nós temos aqui a molécula de água, tá? Nós temos aqui um modelo bem simples, né? No caso, o modelo de Bohr do átomo, onde nós temos o núcleo com seus nêutrons e prótons, os elétrons em volta, né? Esse aqui é o átomo, por exemplo, de oxigênio, uma imagem bem simplória, dentro do modelo de Bohr. Tem modelos mais sofisticados que a gente vai falar deles, que é o modelo de Schrödinger, né, da mecânica quântica. Então, se a gente pegar agora a molécula de água, pensando no modelo de estrutura de Lewis, nós vamos ter o seguinte: nós temos uma ligação química entre o oxigênio e o hidrogênio, uma outra ligação química entre o oxigênio e o hidrogênio, e a gente rotula elas como sendo 3A1 e 1B2. Tá? E aqui nós vamos ter 2 pares de elétrons. Na esquerda, estou falando da esquerda aqui, tá? Nós vamos ter em vermelho aqui um rótulo chamado de 1B1 e um outro rótulo chamado de 2A1. Esses rótulos que eu estou chamando de 1B1, 2B2, 2A1 e 3A1 são, na verdade, funções de onda que você resolve pela mecânica quântica a estrutura eletrônica da equação de Schrödinger, né, da molécula de água, e você tem essas funções de onda. Então, a gente resolve realmente um problema de alto valor e alto vetor para a molécula de água, usando softwares computacionais, né, já implementados numéricos, e a gente consegue, então, ter um entendimento eletrônico usando a mecânica quântica da água. E isso está representado nesse diagrama aqui, tá? Esse diagrama mostra os orbitais mais internos da molécula de água, o orbital 1s, lá interno, próximo do núcleo, aqui, né? Essa primeira camada, por exemplo. Depois nós vamos ter os orbitais B2, 3A1 e 1B1. Isso aqui são funções de onda mesmo, são funções, né? Soma de combinação linear. E nós vamos ter também as energias. Cada tracinho desse aqui, você tem uma energia que é um alto valor, igual vocês veem na álgebra linear. Quando a gente fala da técnica de espectroscopia de absorção de raio-x, absorção é quando você joga na matéria a luz num certo comprimento de onda e ela tem uma transição eletrônica permitida. Ela sai, por exemplo, aqui de baixo e vem até aqui em cima. Isso, quando você começa a alcançar os elétrons mais internos e excitá-los lá para cima, você só consegue fazer isso com raio-x. Então, por isso que se usa raio-x, porque você consegue perturbar eletronicamente os elétrons que estão próximos do núcleo. Esses elétrons estão muito ligados ao núcleo porque tem forças eletrostáticas muito intensas. Esse elétron consegue sair de próximo do núcleo, né? E na primeira camada próxima do núcleo e ir para camadas superiores. Mas você só consegue isso com raio-x. Por isso o raio-x, né? Altas energias. Esse é o processo de absorção, quando você, digamos assim, sobe as escadas. Imaginando que isso aqui são escadas. Quando você tem um processo de volta, vamos supor, você fez um buraco aqui, você subiu. Quando você sobe, é o processo de absorção, você já começa a ter imediatamente emissões.
e você consegue gravar numa chapa, né, ou obter espectros por meio dessas emissões. Então, você tira o elétron de caroço, o elétron mais interno, fica instável sua molécula, aí esses elétrons começam a voltar. Na hora que eles voltam, eles emitem. Aí você tem espectroscopia de emissão de raio-x. Então, você tem duas espectroscopias. A de absorção de raio-x, quando você tem a subida, e a emissão, né, que resulta na espectroscopia de emissão de raio-x. E aqui nós temos o espectro. Não temos que entender muito detalhes desse espectro, mas eu vou chamar a atenção para uma coisa muito interessante. Olha essa imagem à esquerda da água aqui. Preste atenção nessa estrutura de Lewis, onde tem esses pares de elétrons. Esses pares de elétrons são descritos pelos orbitais, que são funções de onda, 1b1 e 2a1. São esses pares de elétrons da água que fazem com que tenha as interações de hidrogênio, ou a ponte de hidrogênio, como vocês ouvem falar até no ensino médio, por exemplo. Quando a gente pega e faz um espectro de emissão de raio-x, nós temos, se nós pegarmos, variando as temperaturas, o gelo cristalino, o gelo amorfo é aquele que não tem padrão cristalino. Nós vamos ver esse perfil. Aqui é a escala de energia e aqui em cima a intensidade no eixo Y. Então nós temos dois extremos, o extremo de gelo e o extremo gasoso. A gente consegue ver as energias desses orbitais por meio de espectroscopia ou espectrometria de raio-x. Vamos agora falar da água líquida. Variando de 7 a 65 graus, você vê dois picos. Aí que entra a beleza da coisa, que parece, tá? Aqui eu estou citando o trabalho da Nature, né, por meio desses pesquisadores Anders Nilsson, que eu comentei, depois eu vou falar do Lars Peterson, que é o outro. Agora eu dei um zoom naquele espectro. Nós vamos ter esses dois saltos aqui, esses dois ombros aqui, eles se relacionam, por isso que eu destaquei em vermelho, a função de onda 1b1, só que em dois regimes. Aí a pergunta é, por que quando a gente tem gás, não aparece esse ombro? Que é a parte aqui de cima, quando é gás. Quando a gente tem o gelo, não aparece esse ombro só aparece na parte líquida. O pessoal está dando para ver os slides aí tranquilo? Tá sim, professor. Está sim, está Beleza, passando obrigado. tranquilamente. Beleza, obrigado. Então, nós vamos ter esses ombros. Aí que foi que começou, eu acredito, a jornada, né, desses pesquisadores em provar isso. Eles começaram a especular que, como esses pares de elétrons são responsáveis pelas forças intermoleculares, né, da água, como vocês podem ver aqui na ilustração, nesse modelo à esquerda e da direita, eles começaram a inferir que um ambiente químico da água, com relação a essa função de onda 1b1 que está aqui, que ocorre só na água líquida entre 7 graus e 65 graus, que é a região de vida. A água, a gente vai perceber depois, eu vou discutir, que ela vai ser anômala devido a essas questões eletrônicas e o que resulta nas suas propriedades macroscópicas, do micro para o macro. Né? Eletrônico é micro, resulta no macro. E isso se dá, né, a diferentes ambientes químicos, e é isso que vai trazer as anomalias da água, e é isso que eles defendem. Né? Então, eles interpretaram o seguinte, esse pico aqui, dessa função de onda 1b1', é para esse ambiente tetraédrico, mais organizado da água. E este aqui, 1b1, duas linhas, é um ambiente químico onde a água está mais desordenada. Então, gravem aqui, para a continuidade da nossa, digamos, né, da nossa discussão aqui, esta forma desordenada e essa forma, esse modelo tetraédrico ordenado. Né? Vamos lá. O que significa isso? Quando nós temos ela tetraédrica ordenada, a gente tem o máximo de força de ligação. A estrutura está bem rígida e as partículas e seus dipólos estão interagindo de um modo muito intenso. Você maximiza a força da ligação. Tá? A desordenada, você tem máxima desordem, que é a entropia. Mas o que significa isso? Vamos lá. A densidade é igual à massa dividida pelo volume, por definição. Quando nós temos a água nesse ordenamento nesse arranjo mais desordenado, como ela vai estar mais desordenada, o seu volume vai ser menor. Se o volume é menor, a sua densidade é maior. Então, esta configuração de água desordenada com máxima entropia é chamada de água de alta densidade. Esta parte de baixo, que tem a configuração mais ordenada e tetraédrica, como ela está mais ordenada, ela fica mais volumosa. Né? Esse volume maior faz com que o volume seja maior
e a densidade seja menor, né? Porque é inversamente proporcional ao outro. Então, nós vamos ter, na verdade, dois tipos de líquido, que é o que eles querem provar. Uma água somente na região de 7 graus a 60 graus Celsius. Esta água líquida, então, que a gente tem ela à nossa volta, né? O que eles querem provar é que ela é composta por dois líquidos, coexistindo entre si, interagindo, né, entre si. Uma água de alta densidade e uma água de baixa densidade. Essa de baixa densidade ela é mais ordenada e a de baixa densidade ela é mais ordenada. A de alta densidade, pela explicação que eu dei aqui para vocês, né, ela é mais desordenada. E agora, a partir daí, que a gente vai começar a tratar esse assunto da anomalia e essa implicação dos dois líquidos. Tá? Então, aqui, o título desse slide é um conto de dois líquidos. Então, a água, né, ela é composta por dois líquidos, só que apenas no regime de vida. Olha que bonito. Então, aqui a gente começa essas explicações, né? Então, nós temos o máximo, nas anomalias que eu comecei a falar no início, o máximo da densidade da água nesse perfil de curva, aqui nesse diagrama de fase, exatamente pelo fato de que ela é composta por dois líquidos. Então, quando nós diminuímos a temperatura, fazemos o número de estruturas do tipo gelo aumentar e elas apresentam menor densidade, tá? Nós temos uma alta capacidade calorífica, tá? A desordem estrutural permite muitas maneiras de se distribuir as energias nas moléculas. Então, ou seja, a alta capacidade calorífica está relacionada também a essa desordem da água, né? Essa forma dela de alta densidade e maior entropia. Tensão superficial, as ligações de hidrogênio, né? Vamos lá, então. A formação de ligação de hidrogênio na água e não no gás. Ou seja, a molécula a água na fase gasosa, ela não apresenta ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é consequência da fase líquida e que provavelmente pode estar relacionado com essa, além das questões eletrônicas da água, na sua capacidade, né, de se comportar como dois líquidos. Então, nós temos duas estruturas locais. Atenção. Uma desordenada, com maior empacotamento e alta densidade, que é essa aqui de cima. E olha que interessante, está vendo essa percentagem aqui de 70% a 80%? Os artigos, né, envolvendo essa pesquisa mostram que a água, digamos, a nossa água potável, né, pura, ela vai ter de 70% a 80% da sua quantidade de matéria ou massa, digamos assim, na forma de alta densidade. Então a gente começa a perceber, por isso que a água líquida ela é mais densa do que o gelo. Porque vai ter um pouco nessa nossa água potável líquida, digamos assim, vai ter uma percentagem dela que é de 20% a 30% de totalmente ordenada. Só que a grande quantidade de água líquida, ela vai ser de alta densidade, desordenada. Tá? E é o fato, como a gente vai ver, de ela não conseguir se identificar como sendo de alta densidade numa hora e de baixa densidade de outra, que começa a gerar essas anomalias. Então, ela é um líquido confuso, digamos assim. Tá? Então, nós vamos ter uma água de alta densidade, HDL, que vem do inglês High Density Liquid, né? E nós vamos ter a água mais ordenada, que é essa aqui de baixo, que é o gelo de menor densidade, Low Density Liquid, LDL. Então, o balanço entre as duas estruturas é que causa as anomalias da água. Olha que legal. Então, a nossa água, que a gente está lidando com ela o tempo todo, bebendo agora, né, e tal, ela é uma água, né, composta por dois líquidos, pelo menos numa questão de hipótese. Tem que ser provado. Então, aqui nós temos um diagrama de fase, né, da temperatura como função da pressão, e aqui mostra que nós vamos ter, dependendo da condição de temperatura e pressão, você vai ter mais quantidade de água de alta densidade, que é esse amarelinho aqui, né, representado por esse amarelinho. E se você, dependendo da condição de pressão e temperatura e pressão, você vai ter a água mais ordenada, que é representado por esse azul. E na região de vida, você vai ter uma combinação, um sinergismo, né, um equilíbrio entre as duas formas de líquidos, os dois líquidos. Né? Então, isso é uma parte de um diagrama de fase. O que é único com a água é o fato de que, em condições ambientes, a localização do LLCP é isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Eu acho que eu esqueci esse termo. Vamos lá. O que é único com relação à água é o fato de que, em condições ambientes, a localização do ponto líquido aqui é tal que a região anômala com flutuações se estende até 320 Kelvin, que é 47 graus Celsius. Tá? Então, o que eles estão querendo dizer?
que a água vai ter flutuações e anomalias variando até 47 graus Celsius. Depois disso, ela está na fase gás, não vai ter anomalia. Isso significa que a água é anômala em temperatura onde a água é sustentada e onde muitos processos da natureza, na nossa sociedade, ocorrem. Então, seria interessante no futuro termos insights ou ideias sobre se isso é uma pura coincidência ou se tem implicações significantes para o entendimento da biologia. Então, o fato de a água é líquida, é na região de vida. E será que isso tem alguma relação com a forma como nós temos de vida? Né? É uma pergunta interessantíssima. Né? Então, a água pode ocorrer assim como dois líquidos. Em 2017, o professor Anders Nilsson, ele fez uma pesquisa que já estava quase provando definitivamente que a água realmente ela é composta por dois líquidos. Aí ele fala, nesses canais, né, de divulgação científica, esse trabalho que eles provaram foi publicado na Nature ou na Science, eu não lembro exatamente, ele disse, o Anders Nilsson, numa entrevista, né, ou numa matéria, a nova propriedade marcante, no caso da água ser composta por dois líquidos, é que ela pode existir como diferentes líquidos em baixas temperaturas, onde a cristalização do gelo é lenta. E esse é o professor Lars Peterson, tá? Esse professor aqui da direita, aqui, ele é professor da Universidade de Estocolmo. E ele disse, né, os novos resultados, ele falou isso na revista Physics.org, os novos resultados dão suporte à imagem onde a água em temperatura ambiente não pode se decidir em qual forma de líquido ela deve estar, de alta ou de baixa densidade, o que resulta em flutuações locais entre os dois líquidos. E na nutshell, né, ou numa casca de nozes, de um modo resumido, disse o professor Lars Peterson, a água não é um líquido complicado, mas é apenas dois líquidos com relacionamento complicado. Então, eles começam a interpretar isso, né, de um modo até romantizado, é que, na verdade, a água é anômala pelo fato de ela não conseguir se identificar se nesse relacionamento de uma hora ser de alta densidade, né, desordenada, né, de alta densidade é desordenada, e de baixa densidade ordenada, né, que seria análogo ao gelo. Tá? Então, e isso eles começam a construir esse argumento. Esse trabalho foi divulgado nessas revistas em 2017, quando eles quase provaram 100% que a água era composta por dois líquidos. Tá? Veio no final do ano passado. Essas conversas aqui, né, no physics.org, foram em 2017. E, final do ano passado, eu acordei um dia, né, com o meu telefone lá, com uma notícia lá, divulgada em canais de divulgação científica, como Physics Today. Novembro de 2020. Realmente, o professor Anders Nilsson provou que a água é composta por dois líquidos. Né? Saiu no Physics Today e esse trabalho foi publicado na Science. Tá? Esse aqui é o título do trabalho. Tá? Eu não cheguei a lê-lo ainda, tá? Mas eles provaram que a água é composta por dois líquidos. Né? Aí eu faço, né, uma questão, né, como a gente está numa conversa de certa forma informal, dizem a lenda que, como ele tinha dois trabalhos, um na Universidade de Estocolmo e um outro na Universidade de Stanford, na Califórnia, dizem que a Universidade de Estocolmo propôs para ele ficar somente lá. Ele é sueco, tá? Ambos são suecos. Eles são amiguíssimos. O Lars Peterson é sueco, né? Ele é muito amigo do Anders Nilsson. O Lars é físico. O Lars Peterson ele é físico. O Anders Nilsson ele é químico, tá? Brilhantes os dois. E diz a lenda que ele trabalhava nos dois lugares e eles queriam um prêmio Nobel para ganhar um prêmio Nobel sueco, porque inclusive a academia, né, do prêmio Nobel é sueca. E eles queriam um prêmio Nobel lá. Né, não ganhou ainda. Mas será que... Aí eu faço a provocação, né, e a reflexão. A gente é permitido a gente fazer isso, né? Será que realmente com essa descoberta eles vão ganhar o prêmio Nobel, né? Ou pelo menos o professor Anders Nilsson, né, que estava na frente dessa pesquisa, dessa descoberta, né? É uma provocação, né? É uma descoberta fantástica, né? E a água, ela é fundamental, né, para a nossa vida, principalmente agora, né, com essas questões dessas catástrofes climáticas. Bom, vamos falar agora um pouquinho, né, já que eu contextualizei, sobre simulações computacionais envolvendo a água, que a gente chama de água em sílico. Em sílico é um termo que está bem em voga, que se refere a utilizarmos o computador para fazer modelagens físicas, químicas, biológicas e assim por diante. Então, em sílico vem de você fazer um estudo no silício. Então, a água no silício, entre aspas, né, é a gente usar um computador para modelar por meio, por exemplo, da mecânica quântica que vocês estudam, né, da física principalmente, modelar os fenômenos, né, por meio de
cálculos numéricos. Vamos lá, vamos falar um pouquinho. Essa pesquisa, de certa forma, eu trabalho com ela. Essa pesquisa envolvendo os dois líquidos, eu não trabalho com isso, né? Eu só contextualizei para apresentar para vocês, mas daqui para frente agora é mais um pouco do que eu cheguei a trabalhar com relação à água. Vamos lá. O que nós queremos com a simulação? Por que isso? Vamos fazer um teste de Turing, né? Da ciência, ou da física ou da química. Esse é o Alan Turing, né? Considerado o pai da ciência da computação. É meu cientista predileto, o Alan Turing. E nós temos o chamado de teste de Turing, tá? Para a computação, envolvendo inteligência artificial, que também está em voga hoje nos dias atuais, com machine learning, etc. Nós temos aqui o seguinte teste. Nós temos o jogador C que faz perguntas, e nós temos uma parede. O jogador C não vê o jogador A e B, tá? Aí o jogador A responde as perguntas. Vocês estão vendo aqui pela tela, né, pela minha apresentação, que o jogador A é um computador, tá? E ele pensa como se fosse um ser humano, uma pessoa. E o jogador B, de fato, é um ser humano. Tá? Esse é o teste de Turing. Qual jogador? O A ou o B é um computador. Então, o jogo que é esse teste de Turing é o seguinte. Será que nós conseguimos ter um computador tão inteligente a ponto de que a gente não consegue distinguir quem está falando por meio de perguntas e respostas? A gente não consegue distinguir se é um ser humano ou uma máquina, né? Esse aqui é o teste de Turing. Então, se você faz perguntas, o jogador C faz a pergunta, o A responde e o B responde, e se esse jogador C não conseguir identificar quem que é o computador, se é o A ou o B, né? Se esse computador conseguir emular muito bem o comportamento humano, a gente fala que esse software, né, ou esse algoritmo, esse programa, passaram no teste de Turing. Esse é que é o teste de Turing, né? Mas, e o teste de Turing da química, ou da física, ou da fisicoquímica? A pergunta é, nós temos aqui duas curvas. Essas curvas, que a gente vai discutir ela aqui agora, são curvas de distribuição radial que a gente consegue mapear a estrutura entre os pares de oxigênio nas moléculas de água interagindo. Isso é chamado de curva de distribuição radial, RDF, que vem do inglês Radial Distribution Function. Então nós temos a RDF1 e a 2. Aí eu pergunto para vocês, qual das duas foi obtida por meio de simulação computacional e qual que foi obtida experimentalmente? Né? As duas estão muito iguais. Né? Então esse é o teste Turing da química ou da ciência ou da física. Né? A gente faz esse teste para você, né? Será que a gente consegue simular a natureza de um modo tão perfeito, de modo que a gente não consegue distinguir se aquela propriedade, aquela informação veio de um dado experimental ou um dado teórico por meio de simulação? Né? Então, esse é o que a gente chama de teste de Turing da química. Então, se a gente não conseguir identificar qual dessas que veio do experimento, eu posso dizer que esse resultado, que foi um resultado que eu obtive, né, passou no teste de Turing da ciência. Né? E essa curva da esquerda foi a que eu, na minha pesquisa, né, para modelar a água líquida, foi a curva que eu obtive, foi essa da esquerda e a da direita experimental. Essa experimental que me deu ela, né, passou os dados, foi o professor Lars Peterson, né? Eu tive uma colaboração com ele, né, envolvendo a água. Então, sobre a importância de se estudar ainda a água, né, em termos de modelagem computacional in silico, tem um trabalho fantástico, né, de um químico, George Whitesides, um professor de Harvard, e que ele apresenta um artigo numa revista importante de química chamada Angewandte Chemie, uma revista alemã. Ele coloca um essay, né, que é um texto basicamente pessoal, né, que ele coloca as opiniões dele, de opinião, em homenagem aos 150 anos da empresa BASF, né, a empresa alemã de química. E o texto é Reinventando a Química. E é um texto lindo, porque ele discute muito, né, de um modo até futurístico, sobre a questão do impacto e a importância da ciência para resolver os problemas que a gente tem. Né? Isso, né, esse artigo foi, acho que já deve ter uns 5 ou 6 anos, né, nem atual. Tão atual, né, diga assim, de agora, né, desses anos. Né? Então ele aponta 21 problemas em química, né, ou também física, né, fisicoquímica. Ele fala do problema 4, entender a água e o seu único papel na sociedade. Então ele já levanta, né, que é a importância da água, né, e o entendimento dela. E o problema 12, a computação e a simulação de sistemas reais de grande escala. Né? A simulação ela tem um desafio, né, porque a gente tem equação, tem teoria, tem implementação,
para conseguir resolver vários problemas, modelar sistemas com 5, 10, 20, 30 mil átomos ou até milhões. A gente tem teoria para isso. A gente consegue, né, modelar nosso problema dessa forma, só que os computadores não dão conta. Né? Então, para vocês terem uma ideia, dependendo do método quântico que a gente trabalha, a gente não consegue passar de um sistema contendo 100 átomos, né, com os computadores modernos. Então, as simulações elas rodam em computadores de alto desempenho, em grandes centros computacionais, e leva muito tempo para rodar uma simulação, por exemplo, para modelar essas curvas aqui. Essa curva aqui, para vocês terem uma ideia, ela rodou no supercomputador para obtê-la, essa daqui, em 4 processamentos separados, em 4 CPUs separadas, em paralelo, num método teórico que ele não é tão custoso computacionalmente, digamos assim, né? E ela deve levar por volta de 2 semanas para ser feita, rodando sem parar, para obter essa curva aqui, tá? Vamos lá. Então, nesse contexto, eu vou apresentar para vocês aqui brevemente, tá? A gente já está chegando quase que no final, sobre esse trabalho, né, envolvendo colaboradores, né, da FMG e o Lars Peterson, né, lá, professor de Estocolmo, da Suécia. Esse trabalho foi publicado em 2020, ano passado, né, envolvendo um método que parametriza o comportamento da água líquida, né, ou book water, que a gente chama em inglês. Né. Esse SCCDFTB é um método quântico, né, que a gente desenvolveu uns parâmetros dele para descrever as propriedades da água, que foi aquela curva que eu mostrei para vocês no início aqui, quando eu comecei a falar da parte em sílico. Então, vamos discutir um pouco sobre isso. Nós temos aqui a curva de distribuição radial da água. Vou explicar para vocês do que se trata essa curva. Tá? Nós temos aqui, digamos, né, uma contagem, tá? Uma contagem, né, que é o eixo Y, né? E aqui no eixo X, nós vamos ter a distância entre os átomos de oxigênio entre as moléculas de água. Então vamos lá, olha para vocês verem. Pegando aqui, olha essa setinha, tá? Essa seta. Pegando esse oxigênio, a gente vai fazer medidas de comprimento entre um oxigênio e o outro oxigênio dentro desse tetraedro, tá? Que mostra as interações entre as moléculas de água e suas vizinhanças. A distância entre esse oxigênio da água central com o oxigênio de uma água adjacente é de 2,8 angstrom. A unidade aqui é em angstrom. Esta distância aqui a gente chama de primeira esfera de coordenação. Desculpa, primeira esfera de hidratação. Né? São as primeiras moléculas de água em torno de uma outra. Então você pega uma molécula de água e vê num raio, né, quantos oxigênios que estavam lá presentes. Essa a gente chama de primeira esfera, né, de hidratação, digamos assim, da água. Ou de ligação. Então, olha só para vocês verem. Aqui é 3. Esse pico de máximo aqui representa, na verdade, né, numa amostra contendo água, né, dentro de um contexto de tanto experimental ou de modelagem computacional, isso mostra, na verdade, qual que é a quantidade proporcional de pares de oxigênio naquela distância. Então, por exemplo, em 2,8 angstrom, que equivale a essa distância entre esses 2 pares aqui, ou esses 2 pares aqui, ou esses 2 pares aqui, etc., nós vamos ter esse pico, né, que mostra que naquela amostra contendo várias moléculas de água interagindo, nós vamos ter uma proporção maior de água neste arranjo tetraédrico. Neste arranjo tetraédrico, tá? Essa é a primeira esfera de ligação. Aí nós vamos agora para o segundo morro aqui, para o segundo máximo aqui, que é esse próximo de 4,5. Esse 4,5 é quando a gente pega a segunda esfera. É essa água aqui, por exemplo, interagindo com essa aqui. Tá? Então, a gente pega uma amostra, modela isso, né? Então, a gente modela assim, a gente tem várias moléculas de água no espaço, né? A gente tem um método, que é esse SCCDFTB, que tenta descrever esse comportamento da água, né? E com isso, a gente roda uma simulação que a gente chama de dinâmica molecular, e a gente consegue calcular essa estatística, né, desse comportamento, dessas distâncias da água. Então, nós vamos ter, então, 2 esferas. Essa esfera desse máximo aqui, dessa curva, mostra que nós temos as ligações entre 2 oxigênios numa distância de 2,8 angstrom, e depois nós temos esse segundo máximo aqui, que quer dizer que é a segunda esfera, e tem a terceira, e tem a quarta, e assim por diante. E aí que entra a questão, conectando com a primeira parte da nossa apresentação, do líquido de alta densidade, né, que é essa curva
essa curva azul, né? Que eu falei para vocês que o líquido de alta densidade, ele é amorfo, né? Ele é totalmente desordenado. Se ele é desordenado, ele não tem uma forma muito estruturada, tetraédrica. Por isso que a curva, né, quando a gente pega o líquido de alta densidade, que esse é azul, essa curva contínua, você vê que ela não tem esses picos aqui, ó. Tá? Então, nós estamos aqui agora apresentando aqui embaixo um diagrama, aliás, uma curva de distribuição radial dos pares oxigênio-oxigênio na água líquida, quando nós temos os extremos. Apenas a água de alta densidade, que é esse azul, e apenas a água de baixa densidade, que é esse tracejado. Olha que interessante. A água de baixa densidade, ela tem um ordenamento totalmente tetraédrico. Totalmente tetraédrico, igual vocês estão vendo essa imagem aqui. Olha como é que os picos ficam muito mais acentuados. Então ela está muito ordenada. E olha que legal. Então aqui, nesse gráfico de baixo, nós temos o quê? Nós temos os dois extremos. Água 100% de alta densidade, que é a curva azul, amorfa, por isso que ela não tem esses picos, né, bem discriminados, e a água de baixa densidade, que é o tracejado, totalmente ordenada. Mas a água líquida, que é onde nós temos ela em 25 graus Celsius, por exemplo, ela já vai ser uma mistura dos dois. Aí a curva ela não fica nem tão intensa, como é essa tracejada, e nem tão deformada, digamos assim, né, espalhada, como é o caso da curva azul. Ela fica no meio termo. Então, essa curva de distribuição radial aqui, né, ela representa, na verdade, a água líquida a 25 graus Celsius, que é a água líquida, né? E realmente ela contém, em algum momento, uma percentagem dela de alta densidade e uma percentagem dela de baixa densidade, os dois líquidos coexistindo. Então, na nossa modelagem, de certa forma, como a água tem essa natureza de dois líquidos, de certa forma, na nossa modelagem, né, que a gente fez por simulação computacional no silício, digamos assim, esta curva contempla os dois líquidos, né? Aí aqui eu mostro os resultados da nossa pesquisa. A curva preta, tá? Elas estão muito próximas aqui de outros métodos, são vários métodos, tá? A curva preta, ela tá basicamente em cima aqui da curva experimental, que é a azul tracejada. E a gente conseguiu fazer isso por parametrização desse método, que eu não vou entrar em detalhes. Então é isso, né? A gente consegue simular esse comportamento estrutural da água, né? Então, nós temos aqui essa curva azul, a água desordenada, que é o líquido de alta densidade, e aqui, essa curva tracejada, como eu mencionei brevemente, anteriormente, é a curva ordenada, né, tetraédrica, né, de baixa densidade. Então, vou falar um pouquinho, né, sobre essa opinião também publicada na revista Nature de 2008. Philip Ball é um autor, ele é físico, ele trabalha, parece que ele trabalha também na edição também da Nature, ou trabalhava, e ele escreveu um livro que se chama Água, uma biografia. E nesse essay ele cita os trabalhos do Anders Nielsen e do Lars Peterson. E olha que interessante nesse artigo sobre a água, um mistério, né? Mesmo aqueles, foi a tradução que eu fiz, mesmo aqueles que trabalham em teorias gerais de líquidos não se aproximam da água. Ela é muito anômala, muito estranha. Aqui eu estou falando de perspectivas do porquê de se estudar a água, né? Dos mistérios e dos desafios metodológicos, né? E experimentais também, de se estudar a água. A água não faz o que os outros líquidos são supostos fazerem. Ela expande ao se congelar, né? Ou seja, ela é mais densa na fase líquida, ela é mais densa em 4 graus Celsius, ela tem um máximo, né? Ela tem uma capacidade calorífica absurda, ainda bem, né, que permite a nossa vida, né, e a nossa temperatura como ela está agora, uma viscosidade ímpar e muito mais. Aqui está falando das anomalias. Muitas dessas anomalias são racionalizadas por redes de ligação de hidrogênio tetraédricas, como eu expliquei para vocês. Mas ainda não é claro como que essa delicada conexão se reflete na água líquida. Isso é de 2008, tá? As simulações computacionais são usadas comumente para explorar as características moleculares da matéria, mas essas são notoriamente sensíveis ao modo como essas forças intermoleculares são modeladas, né? Então é muito difícil você modelar e desenvolver métodos, né,
que descrevam o comportamento da água com as suas anomalias e diversas propriedades. Então, né, para terminarmos aqui, por que estudar, né, fazer pesquisa envolvendo a água? Para que biografar a água? Né? Lars Peterson disse: o fato da água ser dois líquidos, como provado em 2017, e agora, né, reforçado em 2020, requer que nós, cientistas, os biógrafos da água, né, levemos esse entendimento a outro nível. Temos ainda muito o que responder, segundo Lars Peterson, o papel da água como solvente, como um ingrediente ativo na química e eletroquímica e para a vida, sem contar como otimizar e purificar a água para beber e em agricultura. Esse é o livro do Philip Ball, a capa dele, né? A Água, uma biografia. E nesse livro é tão bonito e chega até a ser emocionante uma hora que o autor fala que os cientistas têm que biografar. Os cientistas, quando pegam e trabalham com alguma coisa, estão criando uma biografia científica daquilo, né, por meio de evidências, hipóteses, equações matemáticas, teorias, propostas, né, que é o que vocês, né, a gente como cientista e também formador, né, de opinião científica faz e como professor fará, né, e faz, né. Então, o objetivo, né, em termos de trabalhar com a água, é entender a água como solvente, como ingrediente ativo na química, eletroquímica e suas interfaces com sólidos, porque a água, ela interage com as coisas à nossa volta, com o nosso corpo, né, que é cheio de água, que interage com as proteínas, com o DNA, com as células, etc. Né? Então, essa que é a mensagem que eu tento deixar para vocês aí. Muito obrigado. Se tiverem alguma dúvida aí, algum comentário. Bom, então gostaria de agradecer a sua apresentação, professor Maicon, foi muito boa, muito interessante, muito enriquecedora. Tenho certeza que todos estamos muito satisfeitos em ter podido participar dessa palestra, né? Existem algumas perguntas aqui no chat e eu vou repassar essas perguntas aqui para você. Deixa eu só subir aqui para pegar a primeira pergunta. E aí, então, eu vou descendo. Então, alguns comentários, né? O Daniel falou que achou interessante, o Rafael também, assim, quando você começou a falar da água ser composta por dois líquidos. E aí, a primeira pergunta do Rafael, da IFRJ: as moléculas dos dois líquidos que formam a água se alternam e têm mobilidade entre os dois líquidos entre si? Exatamente, tem sim, né? É dinâmico, né? É totalmente dinâmico. Tem sim. Aí a Sabrina, ela perguntou: o que impede esse comportamento de dois líquidos da água fora desse limite da vida? Uma pergunta bonita, interessante, né? O que faz com que, por exemplo, no gelo não tenha esse comportamento e no gás não ter? Somente na região de vida, de 7 a 40 graus, mais ou menos. Mistério. Mistério, né? Inclusive, né, dá para fazer pesquisa nisso, né? Chega um ponto que, por mais que a gente tenha tecnologia, instrumentação para fazer os experimentos, né? E é tão interessante que, no caso da água líquida, e a anomalia dela, ela está exatamente no regime de água líquida, né, e na temperatura onde ela é líquida, exatamente na estrutura eletrônica de um par de elétrons que se interage com as moléculas de um modo totalmente aleatório, né, com alta densidade, e um mais organizado que é de baixa densidade. Mas saindo dali, e isso é provado por aceleradores de partícula, tá? Detalhe, para obter esses raios-x, essas espectroscopias de raio-x, eles usaram aceleradores de partícula que existem lá na Califórnia, próximo de Stanford. Eu acho que chama SLARC, uma coisa assim, né? Eles usaram métodos, né, totalmente tecnológicos, né, experimentos caríssimos para fazer esses experimentos e mostrar aquele gráfico que eu mostrei para vocês. Só que a partir dali não tem como explicar o porquê que ela é líquida como líquido, ela é anômala e não como gelo. Aí também é um mistério, tá? Por mais que a gente tenha esse conhecimento científico. E aí ela perguntou, continuou a pergunta, né? Se teria como isolar esses dois líquidos que compõem a água? Excelente pergunta, né? Eu acredito que sim, né? Tanto que tem uma hora lá
que eu mostro para vocês uma curva de distribuição radial do para-oxigênio-oxigênio, onde nós temos uma curva para água totalmente líquida, de alta densidade e de baixa densidade. Né? Eu não sei se tem como... claro que eles devem ter mudado a condição de temperatura e pressão para chegar ela totalmente alta densidade e baixa densidade, para separar. Né? Ou seja, você separa, eu acredito, por meio de variação da temperatura e da pressão, no diagrama de fase. Porém, a água líquida em si, você conseguir separar, eu acho que não tem como, porque o processo é dinâmico. Né? Então, uma hora que uma água está aqui, uma água A e uma água B, uma hora que ela está na forma totalmente de alta densidade, daqui a pouco tempo, numa dinâmica temporal, ela pode estar numa outra configuração. Então, acho que o isolamento não é possível. Você pode variar a pressão e temperatura para falar, agora vai ter totalmente líquido, né, variando o diagrama de fase. Aí você pode, agora, na fase líquida, falar, tem como separar aqui e acolá? Eu acho que não. Bom, aí o Rafael pergunta: a água é formada por dois líquidos indissociáveis? Caso conseguíssemos separar estes dois líquidos, a vida seria insustentável em algum deles ou em ambos? Eu acho, aí também são perguntas brilhantes, tá? Sendo provado que a água é dois líquidos, vamos ver a repercussão disso, né? Vai começar a ser feito pesquisas envolvendo, tipo, o que afeta o fato de a água ser dois líquidos no nosso processo biológico. Então essa prova de a água ser dois líquidos, né, vai desencadear um monte de perguntas como essas que vocês estão fazendo e que deve ser investigado. Então sim, existe uma coisa, a vida só existe porque existe água. Isso é fato. Né? A gente não sabe dizer ainda onde que entra o fato de ela ser anômala ou não para que isso ocorra. Tudo indica que o fato de ela ser anômala é o que promove a vida. Aí a gente entra num outro ponto mais filosófico, ou até mesmo metafísico, onde eles falam do efeito antrópico. Antrópico são interpretações científicas, né, para tentar vincular isso com uma questão talvez suprema de criação ou criacionismo. Então, por exemplo, um dos efeitos antrópicos é que se a água tivesse um momento de dipolo dela, né, que vem da eletronegatividade do oxigênio, diferente do que não existiria vida. Tá? Então, tudo indica que, de fato, a vida só existe porque a água é dessa maneira. Tá? Tudo indica que sim. Mas as implicações tecnológicas, médicas do futuro, né, enfim, disso, se a gente pode aproveitar isso para fazer novos medicamentos, ter uma vida melhor, são alvos aí, né, para futuros estudos. Né, e só pesquisa de ponta. Aí o Gabriel Lacerda, que é aluno da nossa licenciatura em Física, ele pergunta o seguinte: essas simulações são baseadas na condição de vida de um sistema evolutivo? É possível, se não agora, futuramente, fazer uma simulação tipo no filme Other Life, onde é programado um universo e impresso um líquido derivado da água, tendo conexão com a máquina? É uma ideia bem louca, mas acho isso bem interessante. Não, a simulação da água, ela não é... A simulação, ela não tem essa questão de vida, tá? Não é isso. A gente simula a água, porque, na verdade, tem um monte de parafernália matemática e métodos por trás que eu não trouxe, tá? Então, tem um protocolo científico, metodológico para fazê-lo, tá? Então, a simulação, ela tem uma modelagem, então não tem nada a ver com essa questão de vida, tá? Agora, sobre essa outra parte que você colocou aí, né? Isso é bem ficção, né? A ficção nos permite isso, extrapolar e imaginar as coisas. Agora, eu não posso dizer que isso vai ser possível no futuro, porque confesso que eu não conheço essa história desse filme, né? Mas eu posso dizer, não vou conseguir te responder essa parte do filme, mas, né, a ficção, né, a história, né, os contos, né, e as nossas elucubrações, né, elas são para isso, né, para a gente poder sonhar e tentar avançar, né? Mas eu não sei se poderia, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Aí, né, depois vem os comentários quando você finalizou a palestra, que palestra incrível, muito interessante, parabéns, estou maravilhado, excelente palestra, parabéns, muito legal. Nós que Obrigado, agradecemos, pessoal. professor Maicon, parabéns, muito interessante, excelente palestra, parabéns pelo trabalho. A E Joyce aí tem perguntou aqui. a pergunta da Joyce, né? A coordenadora do curso de licenciatura em Física. Tá. Vocês usam a teoria do funcional da densidade nos cálculos? Excelente pergunta, Joyce. O método que eu apresentei, né, a gente não usou DFT, né? DFT é teoria do funcional da densidade.
A gente usa um método aproximado da DFT, que usa um método, inclusive é muito usado pelos físicos, chamado tight binding. A gente usa esse tight binding, aproxima o método DFT com esse tight binding para a gente ter um custo computacional menor. A gente aproxima. A gente usa esse DFTB que vem da DFT. Então, o método que a gente trabalha ele é baseado na DFT. E ele requer parâmetros. O que a gente fez foi desenvolver esses parâmetros, né, para conseguirmos criar aquela curva de distribuição radial da água. Mas, para esse trabalho em si só, a gente não usou DFT. Mas tem vários trabalhos na literatura, inclusive na época que eu fiz essa pesquisa, eu usei, né, li muita coisa, e tinha muita coisa de DFT. Só que interessante, Joyce, é que a DFT ela não consegue descrever muito bem a água, aquele comportamento daquela curva de distribuição radial. A DFT não consegue, ela falha. Então, ainda a DFT tem muita limitação para descrever aquela curva de distribuição radial experimental para alcançar aquele teste de Turing da química ou da física, né, da ciência. A DFT ainda não é tão própria para isso. O nosso método, não que ele seja o melhor, não é isso, mas ele é parametrizado, tá? Ele é parametrizado. Eu não posso dizer que, né, porque ele é parametrizado para isso, né, e tem limitações também, né? Ah, tá, o código, o DFTB, ele tem vários códigos, o que a gente usa é um que chama DFTB Plus, é do pessoal da Universidade de Bremen, da Alemanha. Chama DFTB Plus. Bom, eu acho que alguém quer fazer mais alguma pergunta, gente? Eu acho que as perguntas acabaram, né? Então, nós gostaríamos de agradecer muito a você, professor Maicon, pela palestra. Eu que Aproveitar a agradeço. oportunidade, gente, para falar para vocês que na quarta-feira que vem, o professor Maicon, ele vai participar do ICEI Talks com a palestra Uso do Machine Learning na Ciência, né? Então, ficaremos ansiosos aqui pelo ICEI Talks. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, né, e por trazer tanta riqueza aqui com seu estudo para a gente nessa palestra de hoje. Obrigado, Kelly. Obrigado, pessoal. É uma satisfação, né? Espero vê-los você semana que vem, que eu vou falar um pouquinho sobre inteligência artificial. Vai ser outro assunto interessante também. Obrigado. Obrigada, Maicon, gente. Boa obrigada, noite. viu? Vou só falar Obrigado, eu que rapidinho, agradeço. né? Estou à Maicon, disposição, obrigada, viu? viu? Quando precisarem de palestra, maior prazer. Nossa, muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade. Só reforçando aqui a questão do ICEI Talks, né? Semana que vem, que não é necessário fazer inscrição prévia, né? As inscrições não ocorrem pelo Simpla, né? E então, né? Fica o convite aí para todos participar. A gente vai divulgar o evento aí nas nossas redes sociais e, né, basta entrar, né, na sala da palestra pelo link que nós vamos divulgar. E ao entrar na sala da palestra, né, a pessoa vai ter que informar o nome, né, um e-mail para poder futuramente receber o certificado, tá? Mas não é necessário fazer uma inscrição prévia, não. Então é isso. Estou aqui ansiosa para quarta-feira que vem também para ouvir falar do Machine Learning, né? Não conheço ainda detalhes, né? Muito bom. Obrigada, Sim, viu, Márcia? Vitor? É aberto ao público, sim, viu? Então, segue a gente nas redes sociais, Física PUC Minas, que lá a gente vai divulgar todas as informações. Então tá bom, Kelly. Obrigado, viu? Tchau, gente. Tchau Boa para noite. vocês. Muito Boa noite. obrigada. Tchau. Tchauzinho. Boa noite, gente.